Estamos aqui no terceiro Fórum de Mantenedores, com o tema Desafio para uma Gestão Competente, e daqui a pouco a professora Guiomar vai nos fazer uma palestra sobre os novos caminhos da educação brasileira, que é a Base Nacional do Ensino Médio. A professora Guiomar é pedagoga, mestre e doutora em Educação pela USP, membro do Conselho Nacional de Educação de São Paulo e consultora da Secretaria Executiva do MEC. Atuou como secretária municipal de Educação de São Paulo, especialista do Banco Mundial e do BID em Washington, diretora executiva da Fundação Vitor Civita e participa também da publicação da revista Nova Escola. Também foi deputada estadual em São Paulo. Professora, é um prazer contar com a senhora. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. E vamos discutir um pouco sobre a Base Nacional e os novos caminhos da educação. Vamos, sobre a Base Nacional do Fundamental, do fundamental. Até então já entregue à sociedade e agora com discussão com as audiências públicas, né? Isso. O que é a Base Nacional e quais são os seus objetivos? Olha, a Base Nacional Curricular é a gente poderia dizer que é uma espécie de uma plataforma, uma base que elenca as aprendizagens essenciais que toda criança tem o direito de desenvolver ao longo de toda a escolaridade básica obrigatória. Ela vai praticamente desde da educação infantil, inclusive de bebês e tudo, até o final do ensino médio. Neste momento, ela está concluída até o final do ensino médio, em discussão no Conselho Nacional de Educação, até o final do ensino fundamental, perdão, e o do ensino médio está sendo elaborado ainda. Essas aprendizagens essenciais, elas são propostas de resultados que toda escola deve conseguir atingir numa determinada etapa, numa determinada série e em cada um dos componentes do currículo. A língua portuguesa, a matemática, as ciências, etc. Ela não é um currículo. Por que a gente insiste em dizer isto? Porque o currículo ele envolve o material, ele envolve a metodologia de ensino, a preparação do professor, ele envolve a avaliação, e a base não tem nada disso, ela apenas elenca as aprendizagens essenciais. Por que isto? Porque o Brasil é um país muito grande, muito diverso, né? E não seria possível a gente traçar um currículo nacional para o país inteiro. Então, você tem as aprendizagens essenciais, mas o caminho para chegar nelas, que envolve o método que o professor vai utilizar, o material que vai ser usado, seja ele impresso ou virtual, todo o processo de ensino-aprendizagem que é regulado, digamos assim, dentro da escola, isto é uma questão da escola ou do sistema de ensino. Então, a gente pode dizer o seguinte: a base é um ponto de partida para cada estado, cada município, cada escola, cada conjunto, cada rede de escolas, como tem a de vocês, o SASC, que reúne escolas. Então, cada escola, cada grupo vai fazer o seu currículo, para que esse currículo seja contextualizado, ele responda às características locais, às necessidades específicas do aluno daquele lugar. Então, para isto, a base não pode entrar na metodologia. Perfeito. Ela indica o resultado e o caminho é traçado por cada um. Como é que ela está sendo construída? Porque há alguma versão de dizer que é uma coisa muito nova, mas a gente sabe que desde 88 vem uma discussão, desde a Constituição, sobre isso, né? Na verdade, o Brasil tem discutido muito, há anos, praticamente décadas, essa questão de ter um currículo nacional. É muito difícil ter um currículo nacional num país diverso como o Brasil. Não só no país, né? Não só no Brasil. Acho que os países do mundo todo têm uma dificuldade. Países do mundo todo. Alguns países, como por exemplo o Chile, como por exemplo o Uruguai, são países unitários. Eles não são menos complexos, porque mesmo que o país pode ser pequeno e ser muito complicado, porque em casa pequena o inferno é grande, né? É verdade. Mas são países mais unitários e mais homogêneos. Nesses países é possível você ter um currículo nacional. Mas em países como Estados Unidos, por exemplo, como o Brasil, Austrália, México,
mas os Estados Unidos é o exemplo mais, eu diria, próximo nosso, onde você tem estados, você tem municípios, você tem realidades locais muito diversas. É muito difícil você ter um currículo nacional. Então, qual é a solução para que você tenha unidade sem impor um currículo nacional, uma forma igual para todo mundo? A solução encontrada, que foi encontrada não só pelo Brasil como por outros países, é esta, de você ter um conjunto de afirmações sobre o que a criança deve aprender e você deixar para cada estado, para cada ente federado, cada escola, definir qual é o caminho que vai ser usado para isso. Se vai ser uma metodologia mais ativa, se vai ser uma metodologia mais tradicional, se vai usar só material virtual, se também vai usar material impresso. Você vai incluir alguns conteúdos de arte, por exemplo, que são mencionados da sua própria sociedade local? Pode. Veja, a base, ela diz o que precisa ser aprendido, mas ela não proíbe nada, né? Nós tivemos essa discussão, por exemplo, em Manaus, com as comunidades indígenas. As comunidades indígenas dizem que a língua deles não está contemplada na base. Realmente não está, mas está a língua portuguesa. Uma vez que você ensina a língua portuguesa, você pode ensinar quantas línguas você quiser, desde que você ensine a língua portuguesa. Então, este é digamos assim, esta é a concepção da base, né? Ali é o mínimo e o máximo pode ser conseguido de outra forma. Então, os municípios e os estados poderão acrescentar a sua base e formar o seu conjunto de conteúdos. Poderão. Eventualmente poderão até mudar um pouco a sequência, a organização. Isso é mais complicado, porque, veja, quando a gente fala das aprendizagens essenciais, a base é construída a partir de uma progressão, que mais ou menos procura acompanhar o processo de desenvolvimento social, cognitivo da criança, do jovem, do adolescente. Então, esta progressão, ela envolve raciocínios cada vez mais complexos na medida em que você progride na escolaridade. Mas também é possível mudar um pouco esses conteúdos. A base não quer ser uma forma que vai engessar todo mundo. Quer apenas dizer que todo mundo tem que chegar naquele resultado. Para que a BNCC seja uma norma nacional, ela tem que passar pelo Conselho Nacional de Educação, que é o órgão regulatório no âmbito nacional, né? Ao passar pelo Conselho, ela é transformada numa resolução, numa norma, e é enviada ao ministro para que o ministro homologue. Então, vai envolver sempre um acordo entre o Conselho e o Executivo, certo? Esse é o momento que nós estamos vivendo agora. O Conselho Nacional se organizou para fazer 5 audiências. A base foi construída também a partir de um processo de oitivas, né, de audiência muito acentuado. Mais de 12 milhões de contribuições. Ela se iniciou no final dos anos de 1914, ela vem sendo construída ao longo desses anos, teve várias versões, esta que nós estamos, neste momento, que nós fechamos e enviamos ao Conselho, é a 3ª versão. Teve uma primeira versão, depois teve um processo de consulta via consulta online. Ela foi colocada à disposição online, ela teve 12 milhões de acessos e muitas contribuições. Com este material que foi sistematizado, todo o material que nasceu deste processo, ele foi sistematizado e aí ele alimentou uma 2ª versão. Tá? Esta 2ª versão foi submetida aos estados e aos municípios. 27 audiências públicas. Isso, 27 seminários. Os estados organizaram os seus municípios e em cada estado foi feito um seminário. Primeiro os professores leram, as escolas leram, discutiram e aí vieram para o seminário encaminhar todas as suas sugestões. Isto rendeu um material enorme, muito rico, né, que também foi sistematizado por uma equipe de uma universidade, creio que foi a Católica do Rio de Janeiro, não estou segura, mas todo esse material foi trabalhado e foi transformado num conjunto de recomendações em cima da 2ª versão. Essas recomendações,
é que também foram levadas em conta ao elaborar a terceira versão. E veja, é um processo longo que no meio disto teve muita turbulência política no Brasil. E esse processo se manteve, né? Ele não se interrompeu, ele se manteve. Apesar de saída de ministros e entrada de novos membros do Conselho. Tudo isso realmente sobreviveu a uma boa tempestade, né? E rendeu, quando assume esse governo atual, ele toma todo este material, pega esta segunda versão e faz o ajuste, e aí está a terceira versão. Perfeito. Felizmente a gente tem uma construção, apesar do momento político que o Brasil passa, e com mudanças, inclusive... E uma construção bastante negociada. Você pode dizer que daria para ser mais? Daria. Esse processo na democracia é um processo inesgotável, né? Você pode ficar consultando eternamente, digamos assim. Mas eu acho que ele amadureceu o suficiente para a gente ter um resultado bastante consistente neste momento. É possível que daqui a alguns anos isso faça uma revisão, né? Claro. O currículo não é uma coisa estática, né? O currículo ele vai mudando conforme mudam as circunstâncias. Eu sou professor de matemática e gosto de dizer que o currículo nosso matemático hoje é copiado do currículo americano de 1910. Uhum. E o currículo americano já passou por mais de 6 ou 7 mudanças e o nosso ficou da mesma forma estático e com muitos conteúdos e com algumas coisas sem conexões e sem a matemática conversar com as outras disciplinas, sem ser interdisciplinar. Essa é uma questão importante, quer dizer, a base procura sugerir ao longo, no momento que ela está definindo conteúdos e aprendizagens essenciais, que nós estamos chamando de competências, né? Ela sugere a possibilidade de haver uma conversa entre as áreas. E agora, no ensino médio, por exemplo, ela será toda por área, ela já não será mais por componentes curriculares. Já vai melhorar bastante. Qual a diferença da base para os PCNs, os parâmetros curriculares, que nós aprovamos, o Brasil aprovou por volta da década de 90? Nos anos 90. E eles são usados até hoje, né? É um trabalho que mostra como fazia falta no Brasil você ter um material que se preocupasse com uma unidade nacional. Então você vê que os PCNs são usados até hoje. Os PCNs eles são muito mais sintéticos, eles são muito mais gerais, não é? Eles não detalham as aprendizagens como foi detalhada na base agora. Essas foram as primeiras diretrizes e à luz dessas diretrizes nasce a base muito mais específica. Veja bem, do ponto de vista legal, o Brasil ele só tinha até então diretrizes curriculares, que eram fixadas, as nacionais, pelo Conselho Nacional de Educação. Eu, quando estive no Conselho Nacional de Educação, eu fui uma das redatoras da Diretriz Curricular Nacional para o Ensino Médio de 1997, que depois foi revista e reelaborada ao longo dos anos 2000. As diretrizes são muito amplas. A experiência mostrou que não era suficiente ter diretrizes. Na verdade, nós estamos vivendo um momento que nós estamos fazendo alguma coisa que a lição do passado nos sugeriu. Aí, como a gente tinha certeza que as diretrizes não eram suficientes, o MEC, sozinho, sem o Conselho, né, ele elaborou os parâmetros curriculares, que não eram obrigatórios. Por isso que eles chamavam parâmetros e não chamavam diretrizes. Por quê? Porque pela lei só é obrigatório aquilo que passa pelo Conselho. Perfeito. Que se transforma numa norma nacional. A norma nacional era a diretriz e os parâmetros eram uma contribuição do MEC, né, uma recomendação do MEC para tornar aquelas diretrizes mais próximas de um currículo. Perfeito. Então, a gente pode dizer que nós evoluímos um pouco das diretrizes aos parâmetros e agora dos parâmetros para uma base. É possível que se tivesse havido uma certa continuidade no Poder Executivo, os parâmetros naturalmente acabassem se desenvolvendo numa base. Numa base. Certo? Mas não houve. Então, na verdade, houve um momento em que os parâmetros, eles, do ponto de vista do Ministério, eles foram deixados de lado. As escolas continuaram usando,
mas o Ministério não passou a não se comprometer com aquilo. O Brasil aprova em 96 LDB, os PCNs, quando chega em 98 introduz o Enem, que aí faz todo sentido. Exatamente. Você ter uma política de currículo mínimo levando para uma prova nacional, mas só em 2013 é que novamente a gente volta à discussão muito forte. Muito forte da questão. E veja bem, nós temos um sistema de avaliação bastante desenvolvido, né? O Brasil pode ser considerado um dos países que domina muito bem toda a parte técnica das métricas, né, de avaliação, mas nós não tínhamos um currículo. Então, o que acontecia? Quem determinava a avaliação era a universidade. Quem determinava o currículo era ou a universidade ou a avaliação. A universidade com a sua avaliação para ingresso no seu processo vestibular. Tinha o carro na frente dos bois. Por isso que se sentiu que tanto as diretrizes quanto os parâmetros não eram suficientes. Nós temos hoje a terceira versão do fundamental e ainda por vir uma terceira versão da base do ensino médio. Tudo é base, mas com a mudança de governo a gente teve uma reformulação do ensino médio para as 4 áreas do conhecimento e agora com itinerários formativos. Isso. Uma obrigatoriedade de base. Nós tivemos uma lei, quer dizer, na verdade havia há muitos anos uma lei andando no Congresso Nacional. Desde 2003, se eu não me engano. Andando meio a passo lento, e o governo, quando assume, ele acelera esse processo, que era uma coisa que já vinha sendo articulada, inclusive, pelos secretários estaduais. Por quê? Porque o ensino médio ele é da alçada do Estado, não do município. Perfeito. E havia uma grande preocupação, na verdade, o problema da educação brasileira é todo ele muito grave, mas dentro dessa gravidade geral, o mais grave provavelmente é hoje o ensino médio. Então, houve uma lei, essa lei que estava andando a passos lentos, foi acelerada e ela se tornou uma medida provisória, que depois foi aprovada e tal, e agora virou lei, né? Ela passou pelo Congresso, e reformulando a própria estrutura do ensino médio. A lei não mexeu ainda com o currículo, ela mexe com a estrutura, quando ela define que a parte comum do ensino médio, que vai ser igual para todo mundo, é no máximo 1.800 horas. E introduz a possibilidade de flexibilizar as escolhas dos alunos a partir disto, dessas 1.800 horas, que, na verdade, depois das 1.800 restam 1.200, né, no mínimo, para que o aluno, ao longo dos 3 anos do ensino médio, ele escolha diferentes itinerários formativos. E aí já vai tomando alguma ideia do que ele vai fazer na sua própria universidade? Ou no trabalho. Ou no trabalho. Ou no trabalho. Perfeito. A gente tem hoje uma realidade muito forte de conteúdos e avaliação determinando muito o que para ingresso no ensino superior. A lei vem trazendo uma situação que diz que as universidades só poderão fazer os seus vestibulares e o próprio Enem baseados na base. Nessa parte comum. Isso é um avanço? Eu acredito que sim. Vai ser necessário rever tanto o Enem como os processos seletivos das universidades a partir da nova base do ensino médio. Acho que vai ser necessário estabelecer um outro tipo de avaliação além das 1.800 horas. Não sei. Isso é uma coisa que ainda está em discussão, o ensino médio não é uma coisa que está resolvida ainda. Acho que teríamos que primeiro entregar o documento, ver a vertente de como ele vai funcionar e a partir daí como é que seriam os próximos processos. Se o Enem muda, por exemplo. Porque, considerando a lei, o princípio da flexibilização e a concepção da base nacional comum, o que a gente poderia dizer é que uma escola ou um sistema de ensino que quiser pode fazer uma grande revolução no seu ensino médio, mudando a própria cultura do ensino médio, para ele não ser mais um curso somente propedêutico, ele ser um curso voltado, todo ele, para o mundo do trabalho. Isso não significa que todo mundo vai se profissionalizar ao final do ensino médio, mas significa que você vai ter que ter um ensino médio que faz com que o aluno
se volte para o mundo do trabalho mesmo antes de entrar na universidade. Se preocupe menos com a forma de ingresso e mais com a sua preparação como cidadão do mundo. Como cidadão do mundo, a partir, inclusive, de todas as mudanças tecnológicas que estão havendo, né? A necessidade de você ter competências que escapam daquilo que a escola tradicionalmente faz e que, sobretudo, escapam de um processo formativo como o ensino médio, que é totalmente voltado para a continuidade de estudos. Perfeito. E não voltado para viver. Como é que os temas transversais poderão ser abordados no ensino médio? Da mesma maneira como eles podem ser abordados em qualquer currículo. Quer dizer, existem conteúdos que são conteúdos que têm que estar sendo trabalhados ao longo de todo o currículo, de todo o percurso que o aluno faz ao longo da educação básica, né? Esses conteúdos, eles são conteúdos voltados para algumas competências que são necessárias para viver. As competências ligadas à cidadania, por exemplo, as competências ligadas à capacidade de conviver, de trabalhar com o outro, de ser capaz de aplicar o conhecimento para viver, para ter uma solução que sirva para todo mundo. Quer dizer, tudo isso são competências muito básicas que tem que estar ao longo de vida. E também algumas competências que são bastante cognitivas e fundamentais. Leitura e escrita é uma coisa que é da responsabilidade de todo o currículo. Não é só do professor de língua portuguesa. Todo professor deve ser também um professor da sua própria língua, não é? Por quê? Porque sem a língua, sem a linguagem, o aluno não vai aprender o conteúdo daquele professor. Quer dizer, ele vai precisar da linguagem para aprender matemática, da mesma forma que ele precisa da linguagem para aprender física ou para aprender arte. Perfeito. Não é? Então, o domínio das linguagens é fundamental. Este é um tema que a gente poderia dizer que é transversal. A lei do ensino médio traz uma reflexão e uma obrigatoriedade em língua portuguesa e matemática. Essas duas são obrigatórias até o final do ensino médio. Portanto, além de elas estarem na Base Nacional Comum, elas também têm que estar presentes em cada itinerário formativo, que serão provavelmente de 5 tipos. Não é? Itinerários formativos dentro das áreas de ciências da natureza, itinerários formativos dentro da própria área da matemática, independente da matemática ser também um componente obrigatório, itinerários formativos na área de linguagem, que entra na qual está a língua portuguesa, arte, educação física, língua estrangeira, não é? Itinerários formativos nas áreas de ciências humanas, que são, além da história e da geografia, no caso do ensino médio, filosofia, sociologia e qualquer outro conteúdo que você queira trabalhar na área de ciências humanas. Economia, por exemplo, é um conteúdo fundamental hoje em dia. Que, inclusive, alguns países discutem muito fortemente, como a França, no seu próprio ensino médio, né? Isso. Algum conteúdo, alguma disciplina tende a saída? Eu acho que sair não, porque, veja, inclusive no caso do ensino médio, ela não está nem sendo chamada de disciplina mais. As 4 áreas do conhecimento. As 4 áreas do conhecimento. E elas não tendem a desaparecer, porque os conhecimentos que envolvem essas disciplinas e as competências que decorrem da aplicação desses conhecimentos têm que estar presentes, porque são coisas relevantes, não necessariamente relevantes como disciplinas dentro de uma caixinha, né? Mas relevantes como conteúdos que o aluno tem que dominar em algum momento da sua vida escolar. Podemos ficar esperançosos e animados com o que vemos de mudanças? Eu acho que sim, eu pelo menos estaria bastante esperançosa, porque eu acho que a base ela é muito importante para os professores que estão na escola, porque ela dá um rumo seguro para eles, para um coordenador, para um diretor, para saber se realmente estamos caminhando nessa direção. E alcançando os nossos objetivos. Alcançando os nossos objetivos. No caso do ensino médio, vai ser uma coisa muito nova. O Brasil não tem esse tipo de experiência.
provavelmente vai ter muita coisa nova, inovadora, experiências interessantes, como vai haver erros, vai haver problemas. Conflitos com o próprio vestibular, com o próprio Conflitos Enem. com o vestibular, muitos conflitos com as corporações, porque o professor foi formado dentro de uma visão estritamente disciplinar, então ele acha que se não tiver a disciplina dele escrita ali, não está certo. Cada um acha que a sua disciplina é mais importante e todo mundo no Brasil tem essa mentalidade, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro, né? E não tem a mentalidade de aprender, de estar comprometido com a aprendizagem da criança. E a base, ela é comprometida, sobretudo, com a aprendizagem das nossas crianças e jovens. Excelente. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Acho que foi um belo papo aqui sobre os novos rumos da educação, e deixa as suas considerações finais. Acho que as minhas considerações finais são de que nós estamos entrando num momento muito importante na educação brasileira. Nós temos chance de mudar a cultura da escola brasileira para que ela deixe de ser essa escola excludente, esta escola onde o aluno não vê a sua vida, a sua cultura espelhada nos conteúdos que ele trabalha, mas para isto não basta uma base nacional comum de currículo. Quer dizer, na educação não existe bala de prata. A base é uma pequena parte de uma coisa maior, que tem que ser o projeto pedagógico de cada escola, de cada sistema, e o trabalho incessante de assistir o professor no chão da escola, formar o professor continuamente ali e, eventualmente, mudar a formação dos professores. Inicial, que é um passo decisivo. A base vai ser decisiva para a formação de professores, para o material didático, para a avaliação e para a própria gestão da escola. Perfeito. Está ótimo. Muitíssimo obrigado. Nada.